Olá, queridos alunos, queridos irmãos, pastores que estão no MQTI, né? Nesse ano de 2020. Paz seja convosco. Eu sou Tiago Amaral, sou professor de Teologia Bíblica Aplicada, nesse caso para o MQTI. E nesse ano de 2020, infelizmente, talvez o nosso contato não seja tão próximo, né? Nós vamos ter um contato um pouco mais distante, mas independente disso, eu quero desejar a todos um ano de bênção, um ano de muito conhecimento, de acréscimo àqueles que já estão, né? Eu não conheço todos, mas sei que tem muitos aí que já têm muita experiência, que são até pessoas que são referências para o ministério nosso. Bom, eu estou aqui fazendo uma introdução, nós vamos aperfeiçoar isso. Hoje é uma forma mais de dar boas-vindas. Eu estou gravando essa aula na segunda-feira, feriado, então estou com a cara inchada, estou tomando antibiótico devido a um probleminha no pescoço, mas estamos caminhando na bênção, em um tempo de quarentena, em um tempo de muitos aprendizados, de ressignificações na nossa vida. Então eu quero dar boas-vindas ao pessoal em Teologia Bíblica Aplicada. Nós vamos usar alguns recursos, vamos conversar, e sempre eu gosto de dizer que nesta primeira aula, aquilo que mais você deve entender é que fazer um curso teológico não responde perguntas. Então eu não estou aqui para responder suas perguntas, no sentido de que você vem com talvez inúmeras perguntas, inúmeras ideias sobre a teologia bíblica. Quando a gente fala em teologia bíblica aplicada, já de passo aí, inicial, depois a gente volta a falar isso na próxima semana, mas já de ponto inicial a gente fala sobre, nesse caso nosso, devido ao curto tempo que a gente tem, muito mais de um panorama bíblico essencial. Ou seja, vamos destacar alguns pontos que são importantes dentro da questão teológica bíblica. Então, que vocês possam aí ter essa consciência. Nós não vamos aqui, em nenhum momento, se aprofundar em detalhes da teologia bíblica. Isso talvez seja até complicado. Como professor, eu sempre tenho uma bibliografia, depois durante as aulas nós vamos acrescentando, mas eu deixei alguma coisa aqui separada para vocês, de livros que podem ajudar vocês. Depois vocês podem até pedir, eu mando para vocês no particular se alguém interessar. Mas alguma coisa que é importante em teologia bíblica. Aliás, a teologia sistemática em si. Logicamente que hoje, com o mundo mudando muito, a gente não tem mais a questão da teologia sistemática como um grande norteador do ensino teológico. Mas é sempre bom a gente entender os principais pontos da nossa fé, da nossa cultura e da nossa aplicação, né, de vida cristã, principalmente em relação àquilo que a gente faz na igreja, no nível congregacional. Quando eu falo igreja, no nível congregacional institucional. Então, para isso, primeira dica minha aí somos todos teólogos, do Sproul, um livro muito interessante, é uma introdução à teologia sistemática, abordando alguns pontos que são importantíssimos. Aliás, estava com algumas folhas aqui dentro. Mas, no geral, você vai ter uma teologia bastante aplicativa para que você possa começar, né, os primeiros passos do entendimento. Logicamente, por isso que eu estou falando que bibliologia, falar em teologia aplicada para a gente trabalhar em 5, 6 aulas é muito difícil. Então, aí a gente tem a introdução, que é teologia, a revelação
especial, inspiração, depois teologia propriamente dita, que é o conhecimento de Deus, trindade, os atributos de Deus, depois tem antropologia e criação, questão de anjos, demônios, pecado original. O Sproul é um cara muito conhecido. E aí a gente tem cristologia, pneumatologia. Cristologia é o estudo de Cristo, pneumatologia do Espírito Santo, dos dons espirituais, soterologia, que é de salvação, eclesiologia, que é da igreja, e escatologia. Esse é o nível aí básico principal. Então a gente tem esse livro que é um pouco mais introdutório, é um pouco mais básico, mas vocês viram que é um calhamaço porque é muita coisa. E aí agora, por exemplo, um que faz pouco tempo que eu estou lendo, que é do Wayne Grudem, tá aqui, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Esse é um livro que hoje eu estou usando como base para minha teologia, do estudo, né? Eu estou estudando alguns assuntos, entre eles escatologia a partir do Grudem. Na aula que vem eu mostro um livro que é uma base do Grudem, um fininho, pequenininho, que tem todos os assuntos. E aqui também, tal como o Sproul, a gente tem algumas coisas básicas aí. A doutrina da palavra de Deus, que a gente vai falar sobre a Bíblia. Então a gente pega isso daqui, são 200 páginas mais ou menos que um livro de teologia sistemática fala sobre a Bíblia. Nós vamos falar aí por volta de umas 20 páginas de alguns assuntos. Depois tem a doutrina de Deus, a doutrina do homem, e aí na doutrina do homem tem a criação, a soteriologia, enquanto o Sproul fala sobre antropologia e criação, o Grudem fala sobre a doutrina do homem. Depois a doutrina de Cristo, né? Daí tem a redenção, que ele trata como uma parte importante, doutrina da igreja, doutrina do futuro, que o Grudem chama de doutrina do futuro, o Sproul e a maioria das pessoas vão chamar de escatologia. Então são bases que a gente tem, pequenas bases que a gente vai trabalhar durante o curso, tá certo? Então eu quero dar boas-vindas, dizer para vocês que a gente vai, na aula introdutória, conversar um pouquinho mais, mas hoje eu queria deixar algumas coisas importantes com você. A primeira delas, nós estamos no MQTI, o terceiro ano de MQTI aqui em Piracicaba, mas eu sou professor do Instituto de Teologia também, o ITQ. No ITQ a gente já lecionou diversos assuntos, já há mais de 10 anos lecionando, desde adoração, culto, né, até as matérias que eu esse ano estou ministrando, são matérias que eu ministrei no ano passado também. Vivência cristã, que é talvez a matéria que eu mais ame e que mais tempo eu estou dando no ITQ. E também a gente fala sobre pastoral urbana, o segundo ano de pastoral urbana. Eu vou começar a gravar também os vídeos de pastoral urbana para disponibilizar com o pessoal do Instituto de Teologia. Bom, a respeito de teologia bíblica aplicada, meu nome, né, como já disse, é Tiago Amaral. Eu sou hoje pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Novo Horizonte, no bairro Novo Horizonte, aqui em Piracicaba. A igreja que a gente convencional chama a Igreja da Comunidade, que é um atributo muito forte que eu entendo ser primordial para a igreja, e eu resolvi, então, nós, junto com a liderança, acolhermos esse termo, a Igreja da Comunidade. O meu WhatsApp, vocês vão ter aí à disposição no grupo, mas está aí para você anotar, é o 99 900 6397 99 963 97. O e-mail para a gente se comunicar, trocar materiais é thiagojoseieq@gmail.com. O meu Instagram, para você conhecer um pouco do trabalho, das ideias, dos pensamentos, um pouco do que eu faço. Não vou dizer tudo aqui para a gente não perder tempo com isso, mas está lá no @thiagoieq. Instagram é @thiagoieq e na página do Facebook é Thiago José do Amaral, tá certo? Hoje, inclusive, daqui a pouquinho, depois da aula, eu também tenho uma live com o pastor Afrânio, com o pastor Moisés Bosco. A gente conversa sobre o Novo Testamento e a importância do Novo Testamento para o conceito, para a fé cristã, onde que a gente deve apoiar a nossa vida. Bom, dito isso, eu tenho um cronograma de aula que eu pretendo seguir com vocês.
Eu ainda não tenho as datas, porque eu vou conversar com a Eveline. Na realidade, sim, eu tenho datas, mas eu vou confirmar essas datas com a Eveline para ver se tudo isso bate, se tudo isso fica tranquilo. Mas o que a gente vai ter de primordial aí para a gente ficar dentro dos assuntos que nós vamos tratar, então eu vou passar aqui para vocês. É o seguinte, deixa eu tirar meu vídeo agora, abaixar meu vídeo aqui um pouquinho. A gente tem a ementa, então nos vídeos nós vamos fazer acho que quatro segundas-feiras, então serão 8 vídeos de 1 hora. Tá? Daqui a pouco eu explico essa metodologia de que a gente vai aplicar, mas serão 8 vídeos de 1 hora abordando esses assuntos que a gente vai falar aqui agora. Primeiramente, a gente tem aí dentro do trabalho a apresentação e introdução da matéria. Isso daqui vocês não precisam copiar, porque eu mandarei para vocês num Word ou num PDF, mandarei para vocês sem problema nenhum. Vamos explicar o conceito da matéria, vamos falar de interpretação bíblica, como a gente deve interpretar os fatos narrados na Bíblia. Vamos falar de doutrinas bíblicas e evolução. No caso da evolução, é a evolução da Bíblia, é a evolução desse contexto de como evoluiu a bibliologia em si, o cânon da Bíblia, e mais também as ideias como elas foram se colocando diante de nós. A transmissão do conhecimento, que é essencial, vocês principalmente que estão fazendo o MQTI para trabalhar com público infantil e público adolescente, né, infanto-juvenil, então isso é muito importante. Essa é a primeira parte, a parte mais teórica, que não tem muito a ver com a questão da matéria em si, da teoria aplicada, né, da teologia, aliás, aplicada da Bíblia, mas esse é um ponto para a gente ter uma base. Então isso na segunda-feira que vem, ou se você assistir meio no pacote, aí é a segunda aula, depois dessa breve introdução. Vai ser a primeira aula, de fato. Né? Depois a gente tem os outros assuntos, e aí a gente divide a Bíblia praticamente em 2 grandes conjuntos, que são, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente fala sobre a introdução à bibliologia, né, como a Bíblia está mais ou menos organizada sistematicamente e quais são esses blocos sistemáticos de organização para a gente compreender a Bíblia, para a gente entender um pouquinho das ideias de como fazer essa interpretação à luz dos autores e à luz do nosso entendimento, tá certo? Depois a gente vai estudar Gênesis, o pacotão importante de Gênesis, o Pentateuco é outro pacotão de Êxodo até Deuteronômio. Nós vamos ver a história e os profetas. Dentro da história dos profetas, a gente fala um pouquinho sobre os livros poéticos. Não vai ser tanto, mas a gente fala um pouquinho da importância dos livros poéticos. E a gente passa para encerrar esse pacotão do Antigo Testamento com os personagens centrais do Antigo Testamento. Uma linha central de cronologia e também do que eu chamo de eixo da salvação, de Abraão até Jesus, né? O personagem aí que faz essa divisão, né? A gente sabe disso daí, é Jesus. Então a gente vai seguir uma linha. Quais são os personagens principais? Os profetas, os sacerdotes, os reis, né? As figuras patriarcais que são essenciais a gente entender na Bíblia, até para que a gente possa fazer uma boa leitura bíblica. Aí depois desta aula a gente vem com o Novo Testamento. Na realidade, aí, a aula do Antigo Testamento vão ser 3 ou 4, são 4 aulas, aliás, de 1 hora também. Então a gente vem daí com o Novo Testamento. O Novo Testamento a gente fala sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Aí a gente conversa um pouco sobre o livro de João, o Atos dos Apóstolos, que para mim é um grande eixo, uma pavimentação
para a história apostólica e da igreja, tanto o livro de João como o livro de Atos. Apesar de serem escritores diferentes, existe uma conexão muito interessante. A gente vai falar das epístolas paulinas. Aliás, Paulo é o principal escritor do Novo Testamento, e da questão da Bíblia. A gente fala das epístolas pastorais, que estão ali no bloco entre Tiago até Judas, e entre esse bloco das epístolas paulinas e pastorais a gente fala um pouquinho da questão de Hebreus, na questão de autoria, mas bem de leve, nada para a gente ficar em polêmica. Vamos terminar falando do Apocalipse, de como compreender o Apocalipse, a ideia do Apocalipse, quais são os pontos centrais que a gente deve ter para nortear os nossos estudos, e quais são os personagens centrais do Novo Testamento. Eu acho que aí é até mais tranquilo. Lógico, tem os personagens principais ali, aliás, os secundários, que estão em torno dos principais, mas 4 deles são fundamentais de a gente compreender. Jesus, Pedro, Paulo e o apóstolo João. Para mim, esses 4 são fundamentais. Daí vem uma galera que está ali na evidência, e que a gente precisa também compreender. Entre eles, talvez Timóteo seja muito importante a gente entender, alguns outros apóstolos, algumas figuras que Jesus vai ter um interrelacionamento e que é interessante, mas a gente fala isso durante essa aula. Tá certo? Então, dito isso, esses são os eixos, são os assuntos principais que nós vamos estudar em Teologia Bíblica Aplicada, que é um grande panorama bíblico bem resumido para a gente aqui no ano de 2020 no MQTI. Bom, mas não para por aí. Nós vamos falar sobre agora a questão do sistema de avaliação. Vocês já estão aí no 3º módulo, então talvez não seja muito difícil. Bom, o primeiro sistema de avaliação vai ser a avaliação complementar. Nós vamos fazer isso, com exceção dessa aula de hoje, é lógico, mas toda a aula, no final dela, eu vou deixar um material, um questionário ou um trabalhinho rápido para vocês fazerem, que valerá ponto, valerá uma nota, e também valida a sua presença na matéria. Para mim, o que vai validar a sua presença? É esse material que você vai me entregar, tá certo? O segundo ponto importante é o trabalho de qualificação dos livros da Bíblia, ou seja, nós vamos pegar os livros da Bíblia e nós vamos qualificar. No último slide agora, eu falo para vocês como a gente faz isso, mas no termo geral, a gente vai escrever, né, o nome da Bíblia, o nome do livro, o significado, o autor, os assuntos centrais que a gente tem aí dentro do livro. Tá? Entrega marcada para o dia 22 de junho, então são praticamente aí o mês de maio. Nós temos 31 dias, então para 22, aí 30 menos 3, 27, com mais 28 dias, 4 semanas para você fazer esse trabalho. Já lembro vocês, esse trabalho é escrito, não é digitado, é escrito, tá certo? Porque se você não tiver a vontade de pesquisar, pelo menos você vai aprender escrevendo, né? Meio que uma questão de criança aí. A avaliação final, a princípio, marcada para o dia 29 de junho. Eu vou confirmar com a Eveline se é essa data mesmo, se é possível. E aí a gente faz uma avaliação final, ela será online. E vocês devem entregar para mim, como vocês já sabem, os questionários da apostila. A data aí, 22 de junho, em paralelo com o trabalho, vocês vão fazendo os questionários capítulo por capítulo, para que vocês possam dar um retorno de como foi o aprendizado de vocês, e também para que vocês reforcem as ideias. É muito importante, eu estou aqui com a apostila, né, de Teologia Bíblica Aplicada. Então é muito importante vocês entenderem que eu não vou vir aqui ler para vocês o que está escrito na apostila. Eu venho para complementar o ensino de vocês. A ideia é passar as principais ideias
E se fosse para mim ler, eu só passava para vocês leitura, pegava um questionário e vocês me devolviam, mas não é essa a ideia. A ideia minha como aula é complementar aquilo que você está lendo para trazer conhecimento, para trazer ideias, para despertar novas questões na sua cabeça aí para você vivenciar um pouco essa questão da teologia bíblica aplicada, tá certo? Então, o trabalho só para vocês entenderem, depois a gente conversa mais, mas se vocês já quiserem, isso daqui eu mando também junto aí com o PDF das histórias. Deixa eu ver onde que eu coloco a minha câmera, aqui. Então, ó, a qualificação dos livros da Bíblia vai se dar como? O nome do livro, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, e assim vamos caminhando, tá certo? Todos os livros, o significado desses nomes. Então, eu estou dando até um exemplo aí, a gente já vai falar. O autor, quem é o autor? Existem autores que são dúvida, mas o que dizem os livros? O que dizem os sites especializados, os sites cristãos de escola bíblica, os livros que a gente tem? Eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês, não está aqui perto de mim, mas eu vou mostrar para vocês um livro, o que eles dizem, tá certo? E quais são os assuntos centrais. Então eu qualifiquei o livro de Gênesis para você entender, já fica aí a dica, já fica aí o primeiro livro de 66, já pronto para você até copiar, mas se você quiser acrescentar. Então o nome, Gênesis, está faltando um acento ali. Significado, criação, origem. Né? Então eu vou aqui, ó, criação, origem. O autor, né, aceito para o livro de Gênesis é Moisés. Tá? A maioria dos livros, a maioria dos teólogos vão dizer Moisés. A gente vai falar, quando a gente falar do Pentateuco, porque é possível que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis, mas também que, bem provavelmente, o escrito de Gênesis pode ter sido escrito por patriarcas e chegado à mão de Moisés, que reuniu ele ao Pentateuco e outras ideias que se tem a respeito. Quais os assuntos centrais de Gênesis? Os assuntos principais, né, centrais de Gênesis são a criação, as primeiras coisas, não só do primeiro dia, mas a gente vai ter várias primeiras coisas acontecendo. O primeiro pecado, a gente tem várias coisas sendo escritas. Olha, o primeiro instrumento musical, né, a primeira família, o primeiro filho, o primeiro nascimento. Tem um monte de coisa ali em Gênesis que fala das primeiras coisas, a anunciação das primeiras coisas, o pecado, que é uma ideia central no livro, como que o homem cai da graça, como o homem cai ali da sua criação original. Depois a gente tem o dilúvio, uma história central com Noé. A gente tem a história patriarcal dos hebreus, né, que está ali marcada por Abraão, Isaac, Jacó e José. E a gente vai tendo vários aí pontos que são importantes. Então, para a gente finalizar, são esses os pontos primordiais. A qualificação vai ser dessa forma. E eu volto com vocês. Hoje é segunda-feira, 25 de maio. Eu retorno no dia 1º de junho. E aí, 1º de junho, nós vamos deixar 2 vídeos prontos para vocês, para que vocês às 19h30 tenham já o material para aula. Tá certo? Eu espero que a gente tenha uma boa sequência de aprendizado, que qualquer dúvida vocês me chamem já no WhatsApp ou pelo e-mail, e com o tempo aí, a partir da primeira aula, a gente vai conversando melhor, a gente vai vendo estratégias para atingir todo mundo. A cada aula eu vou estar acompanhando depois as questões para que fique mais fácil para cada um de nós. Tá certo? Um grande abraço, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e a gente retorna aí nos próximos vídeos. Deus abençoe.